adesivo ela é extremamente importante, baseado no tipo de piso que você vai colocar ali. Principalmente quando esse piso é madeira, tá? Por quê? Porque a gente sabe que tem algumas madeiras que são mais moles, outras madeiras são mais duras, e o tamanho da régua, o tamanho do taco, se é um piso pronto, se é um piso maciço, se a espessura dele é maior, isso tudo influencia na quantidade que essa madeira movimenta, tá? É por isso que a escolha do adesivo é tão importante. Então, o que a gente tem que avaliar quando a gente vai escolher um adesivo? Qual é o piso que a gente vai instalar, o tipo de madeira, as dimensões, as características desse contrapiso, tá? As características do ambiente, então se é um ambiente de uma área molhável, uma área molhada, isso influencia também. E qual vai ser o tipo de acabamento desse piso? Por quê? De novo, eu estou falando desde ontem, estou repetindo, estou batendo bastante nessa tecla. Cada um desses componentes que eu mostro para vocês são componentes químicos e a química ela interage entre si. Vou contar uma história para vocês, é uma coisa pessoal. Quando eu era mais nova, meu pai mandou eu colocar 2 produtos na piscina lá da casa dele. Eu falei assim, bom, se na água tá misturado os 2 produtos, eu posso misturar os 2 no balde e jogar os 2 de uma vez, vai facilitar a minha vida. Eu fui parar no hospital. Por quê? Porque na água eles reagem de um jeito diferente. Eles estão dissolvidos na água da piscina. Eu misturei os 2 no balde. Aquilo gerou um pó, eu inalei esse pó, eu tive que ficar em observação 3 horas, porque eu não conseguia respirar. Ou seja, produtos químicos interagem entre si, tá? Então, por que o tipo de acabamento do piso é importante? Às vezes sobe no meinho, por exemplo, um adesivo base solvente. O solvente sobe, se tem um verniz em cima, ele queima o verniz. O gás que esse solvente solta, sobe e queima o verniz. E aí, quando você vai olhar, tá aquele piso que tá tudo com as marcas pretas no rejunte, o verniz queimou. Tá? São coisas que a gente, de novo, a gente não associa uma coisa com a outra. Mas mesmo, um tá embaixo do piso, outro tá em cima, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Tem interação química entre as partes, mesmo um estando embaixo, outro estando em cima, tá? Negócio de cola, a gente tem uma dificuldade assim, porque o pessoal, a cola... Ninguém tá nem aí, né? Isso, a cola vai ficar embaixo, a pessoa quer saber do que tá em cima, a aparência, né? Mas mal sabe que a maior parte mais importante de todo o processo é a preparação embaixo, né? Por exemplo, um piso vinílico, se você não fizer um nivelamento bem feito, você tá jogando dinheiro no lixo, né? Exatamente. Sistemas firme-elásticos, eles oferecem uma vantagem ao instalador. Eu já vou explicar para vocês o que é um sistema firme-elástico, tá? Mas por quê? Lembra ontem que você estava falando que você colocou a mão na PU e você foi colocando o piso e quando você viu, você estava lá no final, o piso estava todo cheio de digital. Um sistema firme-elástico permite que você passe um pano e não marca digital, tá? Você consegue remover ele depois de seco, inclusive. E ele não marca... Isso sem removedor. Sem removedor, tá? Ele não marca o piso. O que um PU já marca. Então, para a instalação de um piso pronto, por exemplo, se você puder ir sempre para um sistema firme-elástico, que é um adesivo base MS, você tem essa vantagem, tá? Por mais que você tome cuidado, você sempre acaba relando um pouquinho lá, porque como ele de casa, você tem que pegar, você pega a ponta do dedo, você nem percebe, você vai colocando sujo. Exatamente, depois você não consegue tirar, né, direito. E aí, às vezes, por mais que você limpe, mancha. O removedor mancha porque ele já vem pronto, né? Ele já vem com as coisas de verniz. Isso, exatamente. Então, o sistema firme-elástico oferece vantagem nesse caso. Você não mancha a madeira, tá? Instalação de áreas molháveis, por quê? Porque num banheiro, numa cozinha que são áreas molháveis, né? Lembra aquela diferença? Áreas molháveis são áreas que podem cair água eventualmente. Áreas molhadas são áreas que sempre estão recebendo água, tipo o box do banheiro, né? Agora a área ali na frente da pia, por exemplo, pode ser que caia um pouquinho de água ali, mas não é uma água que vai cair em abundância. A mesma coisa uma cozinha. Pode ter madeira nessas áreas. Tem muita gente que acha que não pode, mas pode, desde que tenha o adesivo certo e o acabamento certo, tá? Então, em áreas molháveis, é sempre preferível a instalação do piso com um adesivo base MS e não com PU.
o MS não, o MS ele tem uma variabilidade melhor, ele consegue segurar um pouco mais essa umidade que pode ter no ambiente. Então, de acordo com essa norma europeia, que é a 14293, nunca espero que vocês decorem esse número, até mesmo que eu não decorei, tá? Mas essa é a norma. Ela é uma norma que ela determina métodos de teste e requisitos mínimos de adesivos para instalação de piso de madeira no contrapiso, tá? O que essa norma fala? Qual que é o mínimo de cisalhamento? Lembra que a madeira trabalha nesse sentido. O mínimo que o adesivo precisa aguentar para ele garantir que vai aguentar a madeira, tá? Então, de acordo com essa norma, um adesivo firme, ele tem que ter essa resistência quando tem esse arranque de 3 newtons por milímetros quadrados, que o newton por milímetro quadrado é o MPa que a gente estava medindo ontem no aparelho, tá? Depois de 3 dias. E depois de 28 dias, esse número tem que subir no mínimo para 3,5. Isso é um adesivo firme. O que é um adesivo firme? Um adesivo PU bicomponente, ou também a gente tem alguns MS monocomponentes que são adesivos firmes. Como que a gente determina se é um adesivo firme ou se é um adesivo elástico? A gente põe numa máquina, são 2 madeirinhas assim, um pouco maiores, obviamente, que são coladas. Aqui vem um gancho e aqui vem outro gancho. E essa máquina fica puxando para cima e para baixo até esse adesivo romper. Quando esse adesivo rompe, esse número que dá lá na máquina é esse aqui que a gente busca, tá? Amanda, mas e ontem que a gente fez o teste? Rompeu no meio do adesivo, não rompeu? Ficou adesivo aqui, nesse caso aqui, nesse primeiro e no último caso. Ficou adesivo aqui e saiu adesivo na madeira, né? Rompeu no meio, ou seja, essa resistência que eu medi foi do adesivo, não foi do contrapiso. E deu super baixo, vocês lembram? Deu 0,3. Ou seja, algum problema tem, né? Eu já chego lá. Qual foi o problema de ontem, tá? Então, um adesivo firme é isso, quando você puxa e ele tem uma resistência, uma elasticidade baixa. Ele não é muito elástico. Você puxa, ele é duro. É isso que é o PU, não é? Isso é um adesivo PU catalisado. Olha como ele é duro. Isso é um adesivo que é firme. Tá vendo? O que a gente fez? Eu misturei o componente A com o componente B, deixei num copinho de... Copinho de café? Café. Aqui, tá até com a marca, ó, do verso. Deixei no copinho de café e depois eu cortei o copinho. Então isso é um adesivo firme. Olha como ele é duro. Quando você tenta alongar ele quase não alonga nada. O percentual de alongamento dele é baixíssimo, porque você não consegue. Joga fora, alguém vai achar que é um docinho de leite. Não, tá doido? Isso é um adesivo firme. O que é um adesivo elástico, então? É um adesivo que ele tem uma resistência ao cisalhamento bem mais baixa, tá vendo? 0,5, esse aqui é 3,5. É muito mais baixo. E quanto mais eu puxo ele, mais ele vai. Ele é bem elástico, tá? E aqui no meio do caminho a gente tem o quê? A gente tem um adesivo que a gente chama de firme elástico. Qual que é a vantagem do firme elástico? Por que ele é o melhor dos cenários? Pensa no seguinte, a madeira, ela é dura, não é? Se a madeira forçar isso aqui e isso aqui não tiver uma aderência no contrapiso, o que vai acontecer? Vai soltar. Desplacar. Vai desplacar. Por quê? Porque o adesivo é tão duro que ele não aguenta essa movimentação da madeira. A madeira quer mexer, ele tá lá, parado. Então, aí a madeira vai mexer, ele faz assim, tá. Ele vai junto com a madeira. Concorda? Que é isso que acontece. Sim, sim. Que no Brasil o que a gente mais usa é o PU. O PU é tão duro, se a madeira mexe, o contrapiso não aguenta, ele solta tudo. Já o firme elástico, você vê que ele tem uma resistência ao cisalhamento de 1, que é suficiente, tá? Dependendo do piso. Se for uma régua muito grande, aí realmente você precisa de um adesivo PU. Mas se não for, você pode ir para um adesivo firme elástico. Qual que é a vantagem do firme elástico? Ele é firme o suficiente para segurar a madeira lá
e elástico o suficiente para deixar ela mexer sem estourar tudo. Por isso que o firme elástico é o melhor dos mundos. Esse 220 é o quê? O 220 é firme. Firme elástico? Não, Firme. só firme. O 220 tá aqui, ó, adesivo PU bicomponente. Firme. Ele é um adesivo PU bicomponente, então ele tá aqui nessa categoria. Esse adesivo aqui que eu coloquei ontem, ó, você vê, eu passei a unha e arranquei. Mexe nele. Você vê que ele é duro, mas ele não é extremamente duro. Ah, sim, Ele parece uma borracha, exatamente. Então ele segura a madeira, mas se a madeira quer movimentar um pouquinho, ele deixa a madeira movimentar. Então ele dança conforme a música. Né? É, não é interessante. Não faz sentido, eu sei disso. A gente, na prática você sabe. Na prática vocês sabem que se o contrapiso não tá bom, a madeira movimenta, estoura tudo. Estoura. Contrapiso fraco, aquelas casquinhas, velho, tipo, né? Porque o adesivo é tão duro que ele não deixa a madeira mexer. Sim. Entendeu? Então essa é a diferença de um adesivo firme para um adesivo elástico para um adesivo firme elástico, tá? Agora eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o que aconteceu ontem, por que estourou com uma resistência tão baixa. A nossa recomendação é que quando você faz a instalação de um piso, você tenha a transferência no verso do piso, então esse é o topo, esse é o verso. Transferência no verso do piso de pelo menos 85% da área, ou seja, isso é 100%. Aqui tudo tem que estar com um adesivo, no mínimo. Se vocês olharem, não tem nem 50% da área aqui. Ou seja, não tem colo suficiente para segurar esse piso, por isso que quando estourou com 0,3. E esse adesivo que eu usei, ele é firme elástico. Então ele tinha que dar ali perto do zero, como não tinha 7 dias ainda que eu tinha instalado, tinha 3, 4 dias que eu tinha feito essa aplicação, ele tinha que ter dado perto ali do 0,8 e não 0,3. Mas por que deu 0,3? Porque não tem adesivo aqui suficiente. Entendeu? Então, ontem eu falei um pouco sobre isso. Quando acontece isso daqui, qual que é a possível causa? Pode ser que o adesivo que você escolheu não é o certo para aquele tipo de piso. Pode ser que você não colocou cola suficiente. Pode ser que tinha efetivamente algum problema com aquele adesivo, estava muito velho, não foi armazenado do jeito correto, tá? Então isso também é muito importante, tá? Na obra a gente... Respondendo a sua pergunta, se dá para reutilizar a madeirinha? Dá, né? Dá, né? Ou se for esse, se for o PU, também é difícil. Não sai. Mas na obra, a gente aplica com aquela espátula ali, por exemplo, que é aqueles macarrãozinhos, né? Quando a gente pisa em cima, ele esmaga e vai pegar legal na peça, né? Aí aconteceu isso porque só foi colocado e deixou, né? Alguns eu até esmaguei aqui. Se você olhar, tem que estar meio esmagado. Tá. Você fez de propósito, né? Eu fiz de propósito. Tá. Se você olhar aqui, eu usei, olha o espaçamento. Tem um dedo de espaçamento entre uma cobrinha e outra, tá vendo? Sim. Por quê? Porque eu usei a espátula errada, de propósito. Pra vocês verem que a escolha da espátula, ela também influencia. Entendi. Tá? Geralmente eu pego essa de piso de limpo e faço outro dente mesmo. Eu corto o dente e faço outro. Pra aumentar o espaçamento também, pra deixar um pouco mais de cola. Então, a gente tem várias espátulas na nossa linha, então aproveitando que a gente tá falando disso. Eu tenho uma dessas aqui, só que outra marca. Tudo isso aqui é espátula. Aqui em cima tem um número, tá vendo? 15, 3, 13, 11, 5. Cada número desse significa o quê? A quantidade de dente e a profundidade desse dente. Então, por exemplo, essa é a 5. Eu não lembro o nome da minha não, mas eu acho que não foi essa aqui ou essa daqui. Essa é a 5, foi a que eu usei lá. Então tem um dedo entre um dente e outro. Essa daqui já é a 15. Olha como é diferente uma da outra. Essa 15 aí fica mais cola, fica bem mais, né? Fica bem mais cola. E outra coisa, esse daqui, tá vendo como esse vão aqui é curtinho? Esse aqui? Esse aqui já é bem mais fundo.
Então isso influencia diretamente a quantidade de cola que você está colocando. Sim, sim. Tá? Então, no nosso boletim técnico, eu vou abrir ele aqui para vocês verem, ó, se vocês quiserem olhar a diferença entre elas. Ó, a B3 como que é bem pequenininho. Sim. E nenhuma dessas é de vinílico, isso aqui é tudo de madeira. Tudo madeira, né? Porque de vinílico o dentinho é menor ainda. Menor é? Porque a quantidade de cola tem que ser bem pouquinha, porque senão marca. Não tem nem dente quase, né? Senão marca na... Marca piso. No nosso boletim técnico, você está vendo que você tem todas as espátulas que eu acabei de falar. A 3, a 5, a 11, a 13 e a 15. Qual que é a diferença? Para que eu uso cada um em cada caso? A 3, se for um taco em mosaico, que são aquelas madeirinhas bem fininhas, sabe que você faz o desenho no piso? Tipo menor ainda do que um palito. Nossa. Menor ainda do que um palito. É o que eles chamam de mosaico. Tá? Se for desse de mosaico, você precisa usar de 850 a 1,05 kg por metro quadrado. Para você ter essa aplicação nessa quantidade, mais ou menos, você pode usar uma espátula dessa. No site tem todas as informações, né? Esse aqui eu peguei do site. Peguei do site. Que é aquele que eu estava mostrando ontem. Agora, se eu tiver um piso de madeira num tamanho maior, eu já tenho que ir para uma espátula que tem um dente maior e vai me dar um consumo maior, tá? Se eu fizer um piso de madeira, uma régua, um bloco de madeira, ou seja, umas peças de madeira maciça maiores, meu consumo vai aumentar e, consequentemente, minha espátula muda, tá? Então, esse tipo de informação é muito importante vocês saberem. Seu cliente não está nem aí que espátula você está usando, mas vocês precisam entender que, de acordo com o jeito que está aquele contrapiso, ou seja, se o contrapiso estiver assim, você vai ter certeza de que essa espátula, a 11, vai deixar de 1,05 a 1,250 no contrapiso. Se ele estiver assim. Mas é assim que vocês encontram o contrapiso? Não. Então você precisa sempre trabalhar com uma margem maior, com uma gordura, porque isso é o que você precisa de cola para cima, sem contar a cola que fica nos buracos. Tá? Esse consumo é o que você precisa de cola para cima, sempre. Essa cola é o que precisa estar em contato com a madeira. A cola que vai para baixo é a cola que vai para baixo. É gasto que você está tendo. Por isso, se você tiver um buraco, é interessante que você tampe ele antes de começar a fazer a instalação. É mais um processo? Não, não é mais um processo. É facilitar a sua vida na hora de aplicar a cola. Tá? Então, tudo isso, essas informações são importantes, porque o piso não é igual ao outro. Pode ser que você tenha no seu trabalho, nossa, 80% das minhas instalações são do mesmo tipo de piso. Beleza, então você já decora, por exemplo, que é a B13. Tá com palito grande, piso de madeira tamanho grande e régua de madeira sólida. É o que a gente mais tem no Brasil. Ou ela vai ser a 13 ou vai ser a 15. Entre as duas aí, né? A maioria dos pisos vai ser ela, né? Exatamente. Mas eu tenho um piso de madeira, um piso pronto. Eu preciso gastar 1,5 kg por metro quadrado? Se o contrapiso estiver bom, não. Se o contrapiso estiver bom, você não precisa. Você pode ir com uma B11 que usa menos. E que diferença faz isso? Seu bolso. Essa é a importância do profissional ter esse conhecimento aí, porque... Sim e não, né? Sim e não. Então, essas espátulas são baratinhas. essas espátulas elas não são caras, mais do que isso. Elas duram muito tempo, porque elas são de metal. Então elas duram muito, muito tempo. E você não precisa ficar gastando tempo que você gasta para cortar o dente. E outra coisa, você fazendo o dente, como que você sabe como o sol está pondo lá? Você não sabe. Só de olho. Tem noção, mais ou menos. Então, mas é aquilo que o Marco estava falando. Você sabe porque você tem a vivência lá. Mas se algum cliente perguntar para você, isso eu já vi. Quantos quilos você está passando por metro quadrado? Para saber se você comprou o material certo. Isso eu já vi muito engenheiro ligando, engenheiro arquiteto,
Às vezes até não é nada disso, mas é curioso. O cálculo Fica nele em aqui si, em a gente cima. não sabe, mas sabe quantos molos de varinha. Só de começar a passar, você já sabe. Você passou, se ela tá esticando, fala, o contrapiso teoricamente tá bom. Né? Isso, então. Mas isso é importante porque se você pega um cliente, imagina só, você pega um cliente, ele te enche de perguntas, você não sabe responder. O que ele vai achar de você? Ele não vai gostar. Ele vai falar que esse cara tá fazendo dentro da minha casa. Então, esse tipo de informação, de novo, isso aqui vocês acham no nosso site. Como que é mesmo o site? Eu vou puxar aqui na internet pra mostrar pra vocês. Peraí. Mas a importância do cara é conhecer, cara. Aqui espátula usar, né? A distribuição da cola é super importante. Isso aí, eu sempre falo pros caras que trabalham comigo, cara, aprenda a distribuir a cola. A maior parte dos nossos aplicadores usam ou a 11, ou a 13 ou a 15, tá? Eu também fico nessa média. Não sai muito disso, mas dependendo do contrapiso, dependendo do piso que você vai colocar, dá pra você trabalhar com uma 13 ou com 5. É bom você ter isso na manga, porque isso vai ser economia pra você. E vai dar a sua experiência pra indicar se esse contrapiso tá bom ou não, se eu posso colocar nesse piso ou não. Você também não pode usar uma B15 dessa aí num pisinho estruturado fininho, né? Aqueles de 1 centímetro, a cola vai ficar mais alta do que o próprio piso. Então Poder você pode, mas você não deve. Você vai ter um gasto enorme de E a cola? material. Quando você encaixar o piso, você pisa em cima vai subir cola, entendeu? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Entra aqui no site, tá? Vou colocar aqui www.vacol.de/pt, tá? Esse DE é porque é um site alemão, é de Deutschland. Então, sabe que Sei. DE, então é DE e /PT de português, tá? Entrando no site, ele tem aqui aquelas categorias que eu falei ontem. Então, instalação de piso de madeira, metal, não. A gente vai nesse aqui. Instalação de piso de madeira e resiliente, que são os vinis, tá? Quando a gente clica aqui, ele aparece vídeos, aplicações, contato, onde comprar, o que queremos. E aqui embaixo, ele separa por categoria de produtos. Então, produtos para preparação, nivelamento e adesivos. Então é muito fácil. Vou mostrar para vocês do 220 que eu estava falando agora. Quando eu entro aqui, aqui continua as categorias. Então, eu olhei esse produto, mas eu quero, na verdade, olhar um nivelamento. É só clicar aqui e muda de aba, tá? Então, ó. Adesivo para piso em madeira. PU220, eu clico nele. Aqui ele dá um resumo do que é o produto. Método de aplicação: B3, B5, B11, B13 ou B15. É exatamente o que tem lá, mas ele não dá de detalhadinho. Aqui ele fala que o consumo pode ser de 750 a 1.500, por quê? Por conta da espátula, do contrapiso do coisa e do tipo de piso. Tempo de trabalho 130 minutos, tá? Isso daí é o tempo que você tem. Depois que você misturou, que o produto está lá no balde, você ainda pode instalar, mas depois que o piso já tá, que a cola já está no piso, você tem 100 minutos para grudar o piso em cima, tá? Isso significa que o profissional agora de piso pode almoçar também. Antes não podia, se tivesse uma cola no chão tinha que... Pode almoçar. Aqui ele fala o tamanho da embalagem. Então, também se ficar com dúvida, quantos balas eu tenho que levar para a obra, aqui ele fala. E aqui tem aquele documento que eu estava mostrando para vocês, é exatamente esse aqui, ó, informação técnica. Então, eu clico aqui em informação técnica, ele já baixa o documento e já abre aqui. Exatamente o que eu estava mostrando para vocês, tá vendo? Áreas de aplicação, aqueles símbolos que a gente estava conversando ontem. O que é o produto? Então, ele é base PU, que é poliuretano, tá? Eu comprei o
balde, mas eu não quero fazer o balde inteiro, que é o que a gente vai fazer hoje. Eu quero fazer só um pouco, para não ter desperdício. O que eu faço? 10,7 partes por peso. Então põe na balança. Ah, e balança é caro, não é? Tem balança de R$20. 10,7 partes por peso do componente A e uma parte do componente B. O que isso significa? Para cada 10 quilos ou 10 gramas, 10,7 gramas do componente A, que é a massa, eu tenho que pôr 1 grama do catalisador. Tá? Eu vou fazer, hoje à tarde eu vou fazer fracionado para vocês verem. Eu não vou usar aquele balde todo porque... O do vinícola eu vou falar outro dia, Porque se eu fizer o balde inteiro, eu vou gastar 13 kg de cola só para mostrar para vocês. Entendi. Né? Não faz sentido. Aí, ó, não tem tempo de aeração, que no vinílico tem, né? Os adesivos de vinílico tem tempo de aeração, o adesivo de madeira não tem. Depois que você bate o balde, enquanto ainda tá lá, você tem 130 minutos para tirar isso do balde e pôr no chão. Depois que você pôs no chão, você tem 100 minutos para colar o piso em cima. 100 minutos são quanto? 1h30, mais de 1h30, 1h40. Para você colar esse piso. É muito tempo. Esse tempo que você tem para trabalhar é extremamente importante. É importante para o dono da casa? Não, é importante para você. E o resultado final também, porque o profissional, assim, com aquelas colas que seca rápido, ele se engancha nos corredores, sabe? Exatamente. Passagem de porta, né? Então, aí aqui os consumos que eu estava falando com vocês. E aí ele fala então do contrapiso. O contrapiso deve atender os requerimentos da norma, deve estar devidamente secos, sólidos e gelados livres de rachadura, livre de substância inibidora de adesão, que é a contaminação que a gente estava falando ontem. E aí ele vai falando qual que é o uso que ele recomenda do material. Então aqui, por exemplo, ele fala, despeje todo o conteúdo endurecedor, que é o componente B, no recipiente da resina, que é o componente A, e misture intensamente com o implemento de agitação, que é com a furadeira, por pelo menos 3 minutos, até que você tenha uma cor uniforme. Então ele fala que você tem que bater pelo menos 3 minutos. Nas outras marcas, eu praticamente eu bato primeiro o componente A, que é sempre como se fosse no fundo. Isso. Eu bato ele primeiro, depois eu jogo a resina e bato ele no leito. Isso é o que a gente recomenda, o que a gente faz. Não precisa bater muito, porque, de novo, quanto mais ar você coloca nessa mistura, pior é. Lembra da bolha que você estava falando ontem? Quanto mais ar, vocês sabem melhor do que eu quanto que isso daí é pesado. Ele não é uma coisa fluida, leve. Ela é pesada. Se você põe ar lá dentro, aquele ar não sai. Ele não sai, você só vê depois quando você vai calafetar. Então aqui tem todas as características do produto. E isso tem no site, tem todos os produtos. Qual é a disponibilidade desses produtos? Eles demoram? Tem fácil, como é que eu falo? Eu consigo achar isso com facilidade? Sim. Todos esses que eu estou falando com você, à exceção do de rachadura, todos esses a gente tem estoque local. Então a gente traz da Alemanha, a gente tem um estoque, e aí quando vocês precisam a gente fornece ou para vocês ou para alguma loja parceira, e aí vocês vão na loja parceira e pegam. A gente não tem um ponto de venda nosso próprio. Sim. Né? Mas aquilo que eu estava te falando, comercial, aí vocês têm que entrar em contato com o André, com a Flávia. Mas a gente tem o nosso estoque. Então tudo isso que está aqui veio do nosso estoque. Né? Tudo isso que eu estou apresentando para vocês já estava aqui no Brasil. Sim. Eu só trouxe do nosso armazém que fica em São Bernardo. Ah, que bichinho bonito. Mínimo de 750 e máximo de 1.500. Ah, mano, mas eu fiz uma obra que eu tive que passar mais do que 1.500, que o contrapiso estava muito ruim. Tá, mas o que determinou o consumo nesse caso foi o contrapiso, tá? Tempo em aberto dele. Misturei os dois, tenho 130 minutos no balde. Por que o tempo no balde é diferente do tempo no piso? Porque o balde, ele tá com o produto ali concentrado.
ele não está em contato com o oxigênio. Concorda que o que está em contato com o oxigênio é o que está em cima, não o que está embaixo. Então por isso que o tempo no balde é maior do que o tempo no piso. Porque no piso, depois que você já espalhou, tudo o que está ali, aquela cola toda, já está em contato com o oxigênio. Então no piso também já está misturado com a resina, no caso, com o catalisador. Não, mas aqui já é com catalisador, esses 130 minutos, já é com catalisador, tá? E 130 minutos, gente, é 2 horas e 10. 2 horas e 10. Bateu o balde, você tem 2 horas e 10 para usar. Normalmente esses baldes PU, naquilo que a gente usa normalmente, você bateu o balde, se você não jogar no chão na hora, enquanto você vai puxar aquela colinha que você espalhou o macarrãozinho, você voltar ele já tá em processo de secagem, às vezes já tá até ruim de puxar. E não transfere Não, mais porque pro fica lugar. pesado, se você demorar tipo 5 minutos, você não consegue espalhar ele, né? Ele começa a empelotar e não dá mais aderência, sabe? É, eu sei. É É por isso que o balde da cola nacional é só de 5 quilos. E quanto tempo vocês gastam? Bate um balde, aplica aqui. Bate outro balde, aplica aqui. Quantos baldes vocês têm que bater numa obra? Quantas vezes vocês têm que parar para bater o balde? Uma grande é terrível. Por isso que o PU220 é isso aqui, gente. Tem gente que olha e assusta e fala assim, É possível, né? eu não vou bater esse balde porque vai ficar duro. Eu falo, bata o balde, não vai ficar duro, você vai ter tempo suficiente para trabalhar. Só que assusta. Esses são 12 quilos e esse aqui, Mais um? esse é o componente B, Sim. é 1.12. Então fica 13.12 no final. A PU220 ela é sensacional por conta disso. O tempo dela é maravilhoso. Quando você tem uma obra um pouco mais complexa, você tem os recortes, não tem condição de você ficar batendo 5 quilos por vez. Você fica louco. Seu trabalho não rende, o que era para você fazer em X determinado tempo, você demora 3, 4 vezes mais, porque você tem que ficar parando para bater o balde. E ela, igual o Marco falou, ela é muito mais leve de você puxar. Ela é sensacional por conta disso, tá? Como eu tinha explicado para vocês, a gente também tem a nossa marca nacional, tá? É o que a gente estava falando mais cedo, a Prima, apesar dela ser uma marca nacional, a gente utiliza produtos importados. E mais do que isso, a gente sempre compra do mesmo fornecedor. O que isso significa? Qualidade final não muda. A gente sabe que tem muito picareta no mercado, tem muita fábrica de fundo de quintal nesse mercado, e o cara vai e compra carga roubada, material vencido, e é com isso que ele faz sua cola, é com isso que ele faz seu verniz, e você não sabe. E aí depois dá problema na obra, você não sabe o que foi, você fala, poxa vida, eu fiz tudo certo, o que aconteceu? O que aconteceu é que a matéria-prima lá na fábrica não era boa. Tem muita empresa, infelizmente, tem muita empresa informal. A gente sabe, isso é uma realidade, é por isso que a gente bate tanto na qualidade dos nossos produtos. Porque a obra que você está fazendo, você quer que o seu cliente fique feliz pro resto da vida. Ele quer que o seu cliente, você quer que o seu cliente fale pro vizinho, fale pro familiar, nossa, fulaninho de tal fez aqui na obra, ficou excepcional. Em 10 anos não deu problema nenhum, você acredita? E aí é isso que faz, é o boca a boca que faz o serviço da gente, né? Então, por isso que a gente fala que a gente tem o melhor adesivo PU bicomponente nacional. Por quê? Porque a gente tem matéria-prima importada aí dentro, a gente sempre compra do mesmo fornecedor, a gente sempre analisa o lote antes de liberar, a gente nunca faz lote pequeno, então os nossos lotes são de no mínimo 1,5 toneladas de cola, isso faz muita diferença. Dessa escola nacional, que eu nem sabia que era nacional, né? Apesar de ter explicado, né? Eu só uso ela e tem outros parceiros que eu tenho também. Tem um camarada também que é representante da empresa, que eu uso também, né? Mas essa só uso ela e a outra. Nenhuma das outras não trabalha muito. Então, por conta disso que eu tô falando. A gente tem que saber, a gente tem que ter noção do que tá ali. Não é só o que a gente está vendo, tem toda a matéria-prima por trás, tem todo o processo, tem toda a análise de qualidade antes do produto ser liberado. Não adianta nada eu fazer um negócio aqui e falar, toma aí, usa aí, tá bom. Mas você fez teste? Onde você comprou a matéria-prima? Né? Então isso faz diferença. Comparando com a PU220, a questão do
adianta, não fica. Isso é um fato. A PU220 fica. Ela foi feita para ficar. Então são características, são produtos diferentes. Isso quer dizer que essa cola é pior? Não, é uma cola excelente também. Mas são produtos diferentes. É aquela história do arroz e do feijão. Tá? Outra diferença que é importante ser falada é aquilo que o Marco estava falando, depois que vocês sabem muito bem. Bateu, baldinho de 5 kg, tem que usar rápido, no máximo 30 minutos. Tá? A gente fala 30 minutos porque a gente sabe que chega a 30 minutos, mas se estiver muito quente, se você bater demais essa mistura, é menos do que 30 minutos. Para trabalhar em ambiente grande é excelente, assim, né? O problema é o corredor. O profissional tem que fazer o quê? Cortar todo o piso do corredor sem cola antes, né? E depois desmontar. Encaixar e desmontando e colando. Isso. Não Para sei todas se essas colas eu posso usar o primer também. Para todas elas. Preparação do contrapiso. Não, para cola você não precisa de primer, você precisa do primer pro nivelante. Verdade. Sempre que for composto cimentício, por que a gente fala composto cimentício? São massas cinzas, né? Uma das matérias-primas que vai aí dentro é o cimento, tá? Então por isso que ele é um composto cimentício. Então toda vez que você tiver que nivelar ou esfacular alguma coisa assim, aí você usa o primer. Mas se você não precisar nivelar, você chegou na obra, fez os testes de contrapiso, o contrapiso tá bom, só precisa fazer a instalação, não tem que impermeabilizar, não tem que fazer nada, aí você já vai direto com a cola. Ou então, se você precisar, por exemplo, o contrapiso tá bom, mas eu preciso impermeabilizar, é um térreo. Você aplica o PU 280 e depois vem com a cola PU em cima. Tá? E aí, então, esses dois adesivos são adesivos firmes. Esse daqui, esse de cima que eu mostrei pra você, é da cola da Prima. Isso aqui é da cola da Prima. Sério? É. Você que ela fosse outra coisa, né? Branquinha, né? Ela ficou assim? Não, é que a gente tem cola colorida. Tá. Porque a que eu uso normalmente é branca, né? Não, a gente tem cola colorida. A gente tem, na Prima, a gente tem a cola branca. A 220 também é dessa cor, né? Ela é mais verde. Mais velha, né? Eu já usei, já. Eu lembro que ela até, quando sobe o rejunte, até aquela festa do piso já depende da cor. Que essa daqui, se não me engano, ela é perobinha. Ou é castanho. A gente tem castanho, perobinha, branca, cerejeira, ipê, sucupira, cumaru. Tem tudo isso? Tem tudo isso. Os caras, os raspadores, né? Fazer o tratamento, né? Pra fazer o calafé. Na instalação não é. Tem muita gente que gosta, como a base da cola é a mesma, seja ela branca ou colorida. Sim. É a mesma base. Quando sobe no rejunte, né? Tem gente que gosta de fazer a instalação já com a colorida, porque se sobe no rejunte, já a Não chama colorida. atenção, Não chama atenção, exatamente. Então, se vocês quiserem também fazer a instalação com a colorida, pode. Não, eu acho A que base sim. é a mesma. Tem muita gente que acha que são produtos diferentes. A cola no tom do piso é uma maravilha quando a gente pega. Você não, a cola branca, quando sobe, né? O piso vermelhão, você vai ter que voltar tirando tudo e tal. Né? A gente tem Jatobá também, você falou do piso vermelho. Não, lembrei. eu imagino. A gente tem várias cores, tá? Então, é exatamente a mesma. Só na Prima. Na Prima. Essa daqui não. Essa daqui, a gente já até fez e já viu o cliente nosso fazer pigmentação dela. Então, pegou ela, colocou pigmento em pó, que nada mais é do que o pó xadrez, foi colocando até chegar na cor do piso, porque era um piso que não era comum e não estava numa tonalidade, ele não queria usar nenhuma cor já pronta, porque ia destoar muito do piso da cliente. Então, o que ele fez? Ele comprou a cola, ele foi colocando aos pouquinhos o pigmento, ele fez a própria cor e ele calafetou o piso para ficar perfeito. Então tem essa possibilidade também, tá? Mas sempre pigmento em pó. Nunca pigmento líquido. Por quê? Não cai água aqui. Lembra que eu falei da área molhada e área molhável? Que a PU não se dá bem com água? Ela solta. Então, nunca pigmento líquido. Porque o pó xadrez tem o líquido e tem o pó, né? Tá? Então, de adesivo firme, tudo certo? Alguma dúvida? Tem dúvidas? A gente vai falar um pouco sobre o adesivo firme elástico. Então, a MS 262
originalmente, ela é um produto que foi desenvolvido para bisnaga, tá? Ela tem um irmão dela, que é o MS-260. A Vacol faz muito disso. Então, o 260 é o irmão do 262. O 290 é o irmão do 292. Por quê? Porque eles são produtos quimicamente iguais, mas com viscosidades diferentes. Por quê? Por conta da bisnaga. Se eu pegar uma cola normal e colocar na bisnaga, ela escorre muito. Eu não posso fazer isso, senão a aplicação fica um inferno. Então, por isso que tem essa diferença. Só que depois a gente começou a pesquisar essa outra cola que a gente tinha, que era a 262, em aplicação na parede. E a gente viu que aquela cola era excelente para aplicação com espátula na parede. E aí a gente pegou aquilo que já existia, que já estava na bisnaga e colocou dentro do balde por uma demanda dos nossos próprios clientes. Para fazer painel, essas coisas. Então ela é uma cola que vocês alguém com a espátula na parede, ela vai travar a régua. A primeira régua você tem que fixar com um prego, tá? Mas a primeira. Todas as outras você não precisa, ela não vai cair. Ela vai segurar. Outra vantagem disso, rodapé. Lembra que a gente estava falando ontem? Sim. Vocês conhecem a madeira pau-pau? Isso. Madeira pau-pau só tá usando a 262 de bisnaga para colar rodapé. Eles não estão usando mais nada, só usam a 262.